Convido a todos os queridos irmãos para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 12, que tem por título Falta de Guias Fiéis. O estudo de hoje está baseado no livro do profeta Oséias. E, como sempre fazemos, esperamos que este estudo possa servir de muitas bênçãos para os nossos queridos que estão ao alcance desses estudos. Nós o fazemos com oração, com o desejo de que isso não seja apenas mais uma etapa a ser cumprida como escola dominical ali em Madureira, mas que esses estudos possam, de fato, provocar uma mudança de atitude, uma mudança de visão diante de Deus. E esta lição de hoje vai nos mostrar a importância da liderança fiel, da liderança obediente, da liderança que teme ao Senhor nosso Deus. A todos vocês, um bom estudo, esta é a nossa oração. E mais uma vez eu digo, se houver dúvidas, por favor, não deixe de nos contactar. Não deixe de nos fazer saber a sua dúvida para que possamos juntos encontrarmos uma resposta, uma solução. Que Deus nos abençoe. Solicito que abram suas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículos 1 a 6, e depois capítulo 7, versículos 7 a 10. O nosso estudo desta manhã está baseado nesses dois textos do profeta Oséias. Nós já comentamos a respeito desse profeta logo no início dessas lições sobre os profetas, e nós hoje vamos aprender com esse irmão do passado aquilo que Deus lhe transmitiu, em especial sobre esse tema, falta de guias fiéis. Mas antes de nós esmiuçarmos o texto desta lição, até mesmo antes de vermos os versículos da semana, eu gostaria de trazer para vocês nesta manhã um comentário que acho muito importante deixar com cada um, que é baseado lá nas palavras do profeta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 12. Porque nesse texto o apóstolo nos mostra um paralelo entre a história do Antigo Testamento, os acontecimentos do passado, como base para exemplo à igreja nos dias atuais. E isso vem nos mostrar o porquê estamos estudando os acontecimentos nos tempos dos profetas. Por exemplo, domingo passado foi o profeta Amós, quando aprendemos que Deus despreza a religião insincera. E hoje nós vamos ver esse assunto baseado nas palavras do Senhor ao profeta Oséias. Então, eu vou passar rapidamente esse texto e espero que vocês memorizem pelo menos esse endereço aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 12. Quando surgirem alguma dúvida, possam voltar a esse texto. O apóstolo começa dizendo: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, o apóstolo Paulo aqui ele começa a fazer um retrospecto de como foi no passado a trajetória do povo de Deus quando foi libertado da escravidão lá no Egito e conduzido por Moisés até a terra prometida. E continua então no versículo 2, tendo sido batizados,
assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja que aqui o apóstolo Paulo ele está trazendo aqueles momentos lá do deserto, no caso do maná, no caso da água que foi extraída de uma pedra. Ele traz isso como uma ilustração do nosso Senhor Jesus Cristo, que naquele tempo não se tinha muita informação. Sabia-se que o Senhor haveria de providenciar alguém, mas pouco se podia dizer a respeito de Cristo. No entanto, aquela água que eles tomavam, que jorrava de uma pedra, já era uma figura de Cristo, porque Paulo diz, e a pedra era Cristo. Mas continua o apóstolo dizendo, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A maioria desses que saíram do Egito ficaram prostrados no deserto, porque não obedeceram, não confiaram, não tiveram fé suficiente para crer no poder de Deus. E por isso não alcançaram a Canaã, a terra prometida. Mas continua o apóstolo, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Eu gosto destas palavras de Paulo. Estas coisas se tornaram exemplos. Gravem bem isso. Tudo que nós lemos no Antigo Testamento tem uma finalidade para a igreja. Servem de exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram, a fim de que nós não façamos como eles fizeram, idólatras, como alguns deles se fizeram idólatras. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Ainda continua o apóstolo Paulo, e não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, continua o apóstolo Paulo dizendo, como alguns deles fizeram e pereceram nas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Estas coisas como exemplo. E foram escritas para a advertência nossa. Vou repetir. E foram escritas para a advertência nossa. Às vezes encontramos alguns irmãos que têm dificuldade de entender o porquê estudamos o Antigo Testamento. Às vezes, alguns acham que o Antigo Testamento não tem nenhum proveito, ou apenas é uma linguagem muito complicada. Não, não tem nada de complexo. Pelo contrário, as coisas escritas foram para a nossa advertência. De nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E termina o apóstolo Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja e que não caia. Então, eu quero que vocês fiquem bem cientes de que tudo quanto nós estamos estudando no Antigo Testamento, tudo tem uma utilidade para nós como igreja. Como exemplo, não é para seguir ao pé da letra, porque nós não vivemos naqueles tempos sob a lei de Moisés, mas nós vivemos sobre a graça de Cristo. Porém, essas questões que foram bem anotadas aqui, como idolatria, imoralidade, colocar o Senhor à prova, murmuração, todos esses exemplos aqui servem para nos advertir. Precisamos estar
cuidando do nosso testemunho. Precisamos estar cuidando do nosso viver, porque se nós falharmos, todos esses castigos que aconteceram com aquele povo, também estamos sujeitos a passar por eles. Que o Senhor nos abençoe, portanto, com esta introdução a esta lição de hoje. Leiamos o nosso textuário. Oséias capítulo 8, versículo 7, uma pequena parte desse versículo, né? Semeiam ventos e cegarão tormentas. É um provérbio que faz sentido em pensar, né? Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará ou também colherá. Já que estão semeando ventos, colherão tempestades ou tormentas. É uma advertência de uma maneira assim mais figurada, né? Tanto para o povo de Israel, quanto serve para nós hoje como igreja. Durante a semana eu tenho notado aqui os versículos que eu separei e vou citar para vocês os versículos. Como segunda-feira, separei Oséias capítulo 4, versículo 6, e resumindo esse versículo, observo que o sacerdote aqui rejeita o conhecimento. Por conseguinte, também o povo fica sem conhecimento. Então, esse é um sério perigo de uma liderança fraca. Uma liderança que não busca o conhecimento, ela transmite também àqueles que estão sob a sua liderança essa ausência de conhecimento. É isso que nós temos aprendido aqui com o profeta Oséias, o Senhor falando a ele no capítulo 4, versículo 6. Na terça-feira, Oséias 5, versículo 1. Aqui nós podemos resumir a repreensão contra os sacerdotes e príncipes. Se vocês depois puderem ler esse versículo ou esse texto, vão observar que Deus nunca deixou de alertar, de chamar a atenção daqueles que têm a responsabilidade de guias ou de líderes. Eu prefiro a palavra líderes em vez da palavra guias. Talvez vamos citar mais a palavra líderes do que guias, mas o sentido é o mesmo. Então, a base para o fracasso de uma equipe muitas vezes está na sua frágil liderança. E aqui nós temos esses dois que seriam os principais líderes no meio do povo. Os sacerdotes, de um lado, como sendo os responsáveis pela parte religiosa, e os príncipes ligados à parte política, né? Na quarta-feira, Oséias 8, versículo 10, observamos aqui o furor do Senhor se volta contra os príncipes de Judá. Veja que na lição de terça, vimos aqui o Senhor repreendendo os príncipes. E aqui no capítulo 8, versículo 10, o Senhor se volta contra os príncipes de Judá. Embora o profeta fala muito para Israel, mas também Judá está incluído nessa decadência de liderança, nessa falta de uma liderança séria. Na quinta-feira, Oséias capítulo 7, versículo 5, nós observamos nesse versículo o estado lastimoso que chegaram os príncipes. Os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho e ele deu a mão aos escarnecedores. Uma liderança que se envolve na promiscuidade do pecado, ela traz grandes prejuízos para o povo como um todo, para o grupo como um todo.
Na sexta-feira, Oséias 8,14, aqui o Senhor dizendo que Israel se esqueceu do seu Criador. Israel se esqueceu do seu Criador. Quando eu li esse versículo que destaquei, eu lembrei de Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, um versículo que eu aprendi ainda bem jovem na igreja. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Como até hoje esse versículo tem feito alento, tem trazido alento ao meu coração. Eu penso que foi uma das maiores decisões que eu tomei. Foi a maior, não uma das, foi a maior decisão. Foi ter buscado o Senhor já na minha mocidade. E hoje eu vejo o resultado dessa bênção do Senhor. E eu gostaria tanto que isso alcançasse os nossos jovens na atualidade, que buscassem o Senhor nos dias da sua mocidade. Às vezes é preciso renunciar muitas coisas que têm aparência de serem saudáveis, mas na verdade são coisas que nos trazem amargura, nos trazem destruição. No sábado, Oséias capítulo 10, versículo 2, o aviso de Deus. O coração é falso, o seu coração é falso. Falando daqueles que tinham a incumbência da liderança, né? Havia neles um coração falso. E as lições terminando, a de domingo, a lição diária de domingo, Oséias 6 e 6. O que Deus quer do seu povo, como está aqui? Deus quer conhecimento e misericórdia, ou misericórdia e conhecimento. Esses são os dois itens que Deus almeja no seu povo. Misericórdia, compaixão, amor ao próximo e conhecimento. Conhecimento é buscá-lo, é compreendê-lo, viver nos seus caminhos. E para isso é preciso buscar conhecê-lo dia após dia. Então, que o Senhor nos abençoe com esse texto da lição, das lições, melhor dizendo, durante a semana. Nosso estudo hoje está dividido em 4 itens. Falta de guias fiéis. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Eu dividi da seguinte forma. Primeiro item, o estado deplorável que se vivia nos dias do profeta Oséias. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Por isso é muito importante que todos que estão assistindo a esta aula tenham a Bíblia aberta para poder conferir os versículos que nós vamos usar nessa explanação. O segundo item, as consequências da desobediência. Nós vamos observar que ninguém fica impune diante de Deus ao praticar a rebeldia, a desobediência. Por que não fica impune? Porque nós estamos diante de um Deus tremendamente justo. Deus é justo por excelência. E por causa da desobediência, há consequência. Não tem como deixar impune um infrator. Terceiro, a indiferença tanto do povo quanto dos líderes. Embora houvessem tantos avisos, nós observamos que havia uma indiferença crescente entre o povo e a liderança, conforme está nos versículos 4 e 6 do capítulo 4. E por último, no capítulo 7, versículo 10, nós vamos abordar que, embora a desgraça se fazia presente, quer dizer, o povo estava sofrendo as consequências da desobediência, a liderança não se voltava para o Senhor. Porque se a liderança tomasse uma atitude e voltasse para o Senhor,
as coisas mudariam. Porém, eles eram infiéis, eram líderes infiéis. Infelizmente, esta é uma situação que prevalece nos nossos dias. Bom, vamos então ao primeiro tópico do nosso estudo, o estado deplorável que se vivia nos dias do profeta Amós. Perdão, do profeta Oséias. Ainda estou com a lição de domingo passado na mente, né? Estudamos sobre Amós. Agora é profeta Oséias. Então, no versículo 1, vocês aí com a Bíblia aberta, podem observar que o Senhor Deus, né, diz: ouvi a palavra, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. Que situação lamentável chegou o povo naqueles dias. Que situação triste, podemos assim dizer. E tudo isso por falha de uma liderança infiel, de uma liderança fraca, de uma liderança corrupta. Eu vejo a importância da liderança com muito respeito. Eu vejo a importância da liderança com um sentimento de que não é algo simples. É preciso que o líder tenha sentido o chamado do Senhor. A verdadeira liderança é o Senhor quem coloca no meio do povo, no caso da igreja, no meio da igreja, para agir segundo a sua vontade. Nós não somos pessoas que determinam quem vai ser o líder. Quem determina é o Senhor. Podemos observar isso no Antigo Testamento, em várias ocasiões. Deus escolhia pessoas para serem líderes, como o caso, vamos assim lembrar fácil o caso de Moisés. Havia tantos homens, milhares de homens no Egito. No entanto, Deus foi buscar um que estava lá no deserto já há 40 anos, no caso Moisés, para que ele fosse o líder na libertação do povo ali do Egito. Então, eu quero deixar esse comentário nesse primeiro item. O líder tem que ser um promotor da verdade. O líder tem que ser um promotor do amor. Um líder tem que ser um promotor do conhecimento de Deus. E cabe a nós, liderados, obedecer o líder que Deus colocou diante de nós. Eu já tenho ilustrado aí na classe, quando estudamos esse assunto em outras ocasiões, o exemplo de um motorista de ônibus. Eu vejo o motorista do ônibus como um líder naquele momento em que ele tem ali o volante nas mãos e os pés nos pedais para guiar aquele ônibus. Ele é o líder. Ninguém mais pode assumir aquele volante ou aquela posição se ele estiver ali. Então é preciso respeitar aquela liderança. Agora, se ele é um motorista que está dirigindo de maneira imprudente, colocando em risco os passageiros daquele ônibus, aí cabe à assembleia ali dos passageiros interromper aquele líder, porque ele está levando aqueles que estão ali naquela condução para um grande perigo. Mas se isso não estiver acontecendo, ninguém mais pode se envolver no trabalho dele. Mas o que nós temos observado é que muitas vezes pessoas que não têm nenhuma experiência querem assumir o volante, querem assumir o controle só porque acham bonito. Isso não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que o líder seja alguém que possa transmitir
verdade, transmitir amor, transmitir o conhecimento de Deus. Mas voltando ao estado deplorável que se vivia nos dias do profeta Osés, nós vemos aqui no versículo 2, que o que prevalecia entre eles era perjurar, ou seja, jurar falsamente, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Aí no versículo 2, vocês podem ler, parece que é algo que foi escrito exatamente hoje. Se você abrisse hoje os jornais ou a internet, aí na parte de informação, vai ver quantas perjuras, quantas mentiras, quantos assassinatos, furtos, adultérios, arrombamentos, homicídios. Agora nós temos em evidência o feminicídio. Isso é um estado deplorável por falta de uma liderança fiel. Uma liderança que busque primeiro o Senhor Deus. Não é uma liderança que lidera com mão de ferro, mas é uma liderança que possa buscar ao Senhor sabedoria para conduzir o povo. As consequências da desobediência. Veja aí o versículo 3 do capítulo 4. A terra está de luto. Luto sobre a terra. Os moradores desfaleciam. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar pereciam. Não é isso que está acontecendo, meus irmãos, nos nossos dias? A terra está acabando a sua força. Todos nós que já temos um certo tempo de vida, sabe olhar para algumas décadas passadas e observar o quanto o clima mudou de lá para cá, o quanto a seca mudou a configuração da terra, ou as enchentes descontroladas, os moradores desfalecendo. Nós temos aí quantas misérias, não só por falta de dinheiro, mas por falta de conhecimento do Senhor. As pessoas estão se desfalecendo muitas vezes no mundo das drogas, pessoas que têm recursos, mas estão com o seu corpo destruídos, contaminados por drogas, como eu já falei, por coisas que desfalecem, que matam. Os animais do campo estão desaparecendo, as aves, e assim, esse versículo 3 de Amós, capítulo 4, não há como não enxergá-lo tão presente nos nossos dias. Isto, consequências da desobediência, tanto de uma liderança infiel que conduzia o povo a essa situação. Que o Senhor tenha misericórdia da liderança. E não vamos pensar numa liderança lá fora, no meio político, porque aí nós não temos condição de avaliar, mas vamos pensar numa liderança dentro do nosso convívio de igreja. Nós, como igreja, precisamos de pessoas que Deus possa ver neles capazes de cumprir com os seus propósitos para com aqueles que lhe pertencem. Quando leio as cartas de Paulo, as cartas lá em Apocalipse, aquelas 7 cartas, não é, de Paulo, as cartas do Senhor Jesus às igrejas lá da Ásia, e todas as vezes que eu vejo ali ao anjo da igreja, e o texto nos dá a ideia de que o assunto é direcionado a uma pessoa que tem uma responsabilidade, e o Senhor se queixa dessas pessoas, desse anjo da igreja. O tempo aqui não é possível para estudarmos esse assunto, mas quem tiver curiosidade pode ler lá
Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 e verificar como o Senhor trata com uma liderança que precisa ser forte. No entanto, ela é fraca e, por ser fraca, ela leva o povo também ao fracasso. O terceiro item da nossa lição, capítulo 4, versículos 4 a 6. Observem aí. Versículo 4. Não havia ninguém que contendia ou contestava. Todos estavam, vamos dizer assim, indiferente às questões que estavam acontecendo. Essa é uma situação muito perigosa quando há uma acomodação. As pessoas vão aceitando as coisas ruins, os erros, vão fazendo vista grossa, como se diz, e vai acontecendo. Isso não é o que Deus almeja do seu povo. É preciso haver, por parte do povo, sabedoria em contestar o erro, em contestar o pecado. Ninguém repreendia. Versículo 4 também diz, ninguém repreenda. Olha, é muito fácil viver num grupo onde você aceita tudo, deixa as coisas acontecer. Isso não é o que o Senhor quer do verdadeiro líder. Ele tem que ter moral. Para ele ter moral, ele tem que ter um bom testemunho, de dizer com amor, mas com firmeza, na hora que for preciso. Porque uma repreensão feita com amor e com firmeza, ela cura aquela ferida. Mas se a pessoa finge que não vê, deixa passar, ou até mesmo porque ele também está envolvido em outras situações, talvez não naquela situação, mas em outras, tira dele a autoridade, isso é um grande problema que havia nos dias de Oséias. O povo seguia o exemplo dos sacerdotes, como está aí no versículo 4. Os líderes religiosos, o povo seguia, e eles eram os que mais falhavam diante de Deus. E o profeta também, no versículo 5, tropeçava, como está aí. Tropeçarás de dias, e o profeta contigo tropeçará de noite. Ah, meus queridos irmãos, como eu tenho temor com uma lição dessa, porque isso nos traz como liderança de igreja uma grande responsabilidade. E às vezes eu fico pedindo a Deus que me mostre se o que acontece entre nós está sendo porque estamos nessa situação em que Oséias aqui relata de pessoas que não contestam, pessoas que não repreendem, pessoas que dão mau exemplo. Eu peço ao Senhor que nos clareie a mente. E se isso, porventura, estiver também chamando a atenção de alguns de vocês que têm liderança, reflita sobre isso. Nós precisamos tomar toda a atenção para sermos verdadeiros líderes diante do Senhor. O último item aqui dessa parte da terceira parte aqui do nosso estudo, a falta de conhecimento por parte do sacerdote destruiu o povo. Versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Mais uma vez, uma liderança infiel de igreja é aquela liderança que não tem conhecimento da palavra de Deus. Ficam inventando muitas histórias, ficam inventando muitos rituais, muitas coisas que não têm base para ocupar o tempo, para ocupar o espaço, quando na verdade o que precisava é ter conhecimento da palavra do Senhor. Deixar que o Espírito Santo clareie, tire as dúvidas
que elimine a incerteza, porque o povo precisa de ser alimentado por pessoas que têm liderança firme no Senhor. O último item da nossa lição está no versículo 10 do capítulo 7. Embora a desgraça se fazia presente, a liderança não se voltava para o Senhor. É lamentável a situação lá em Israel, a situação nos dias do profeta Oséias, mas isso se repete, como eu já tenho dito, ainda nos nossos dias. A soberba de Israel lhe acusava. Quer dizer, a soberba, que é orgulho, arrogância, acusava, mas eles não tomavam nenhuma atitude. Eles não agiam como deveriam agir. Uma liderança frouxa, fraca, passiva, é terrível, é muito terrível. Todavia, não voltavam para o Senhor, nem o buscavam em tudo isto. Que o Senhor nos abençoe, meus amados irmãos, com esta lição. É uma lição que não é muito agradável para ninguém, né? Para nós que temos a responsabilidade diante do Senhor, a todo momento nós ficamos nos questionando. E para vocês muitos de vocês que estão sob esta liderança, também fica a indagação: até que ponto está havendo obediência? Até que ponto está havendo compreensão? Até que ponto está havendo a busca do conhecimento do Senhor? Porque é um conjunto. Não basta uma liderança fiel se um povo é rebelde, como foi nos dias de Moisés. Moisés era fiel, nós sabemos disso. Ele foi considerado o homem mais manso da terra pelo Senhor. No entanto, ele lidava com um povo de uma dura cerviz, como diz o apóstolo Paulo. Isso também não funciona. O líder não faz milagres. Quem faz milagres é o Senhor. Então é preciso que a liderança também se firme no Senhor e que os liderados também tenham respeito, tenham vontade de acertar com a vontade, com o desejo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, portanto, com esta lição tão preciosa, né? Concluindo, eu anotei aqui que nesta lição nós aprendemos sobre a grande responsabilidade de quem exercia liderança nos dias do profeta Oséias, como nós temos visto, é o profeta base do nosso estudo nesta manhã, e o mesmo vale para a igreja em nossos dias. Portanto, como eu citei logo no início, as palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, né? Estas palavras, esses ensinos, estas orientações servem para a igreja nos nossos dias, como exemplos. E lembremos mais uma vez a palavra de Deus. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse versículo nós citamos na lição passada, e eu achei por bem repeti-lo novamente, para mostrar que nós não podemos zombar de Deus. Nós não devemos fazer pouco das suas chamadas de atenção, porque se nós negligenciarmos a voz do Senhor, nós vamos colher o resultado desta atitude, porque o que o homem semear, isso também ceifará. Se nós semearmos boas ações, atitudes honradas,
com certeza também vamos receber do Senhor a recompensa. Porém, se nós formos negligentes, se nós formos ambiciosos, inclusive por liderança, eu estava lendo esses dias a história de um irmão, aliás, irmão não, a gente confunde, né? Porque ele foi batizado e achamos que podemos chamá-lo de irmão, mas quando lemos lá em Atos capítulo 8, é a história de um homem chamado Simão, o mágico. Esse senhor, ele exercendo a magia, ele conseguia aglutinar muitas pessoas em torno dele. Mas quando ele viu que os servos de Deus estavam ali operando grandes sinais e maravilhas, o que ele fez? Ele também abraçou a fé, como está lá em Atos capítulo 8, versículo 13. E foi batizado. E passou a acompanhar Filipe de perto. Passou a observar, extasiado, os sinais e grandes milagres que eram realizados. E aí nós observamos o quê? Que ele também quis ser como aquele Filipe, e como Pedro, e como João, mas como Deus não o havia colocado ali para ser um líder, para ser alguém que fosse usado para fazer a obra dele, ele chama os irmãos e oferece àqueles irmãos que impusesse sobre ele as mãos para que ele também pudesse fazer o mesmo. E ele oferece dinheiro para que isso fosse realizado. Ele diz aqui no versículo 18: vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Essa é uma ideia também que hoje acontece. Pessoas querem ser usadas pelo Senhor sem ter sido chamadas pelo Senhor. Querem ser líderes de uma igreja sem ter sido chamado pelo Senhor. E muitas vezes, para conquistar esse propósito, são capazes até mesmo de usar dinheiro como uma moeda de troca. Que o Senhor nos livre desses líderes infiéis. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, estaremos estudando a lição número 13. Próximo domingo, dia 27/6. Último domingo do mês de junho. E esta lição tem como título O Amor de Deus pelo seu povo. Que o Senhor possa estar abençoando a todos vocês, meus queridos irmãos, e vamos continuar buscando ao Senhor. Às vezes a gente observa uns certos ventos de desânimo entre nós, e com certeza isso é resultado de todo esse tempo de reclusão que estamos vivendo, mas não vamos perder esse foco de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Vamos continuar unidos, vamos continuar nos comunicando através da internet, através do telefone, e na medida do possível, vamos estar presentes nas reuniões presenciais, lá na igreja, lá na casa de oração, porque com todo o cuidado nós temos procurado nos reunir aos domingos à noite, e que o Senhor possa estar abençoando cada um com a sua graça e misericórdia.